Vamos para o nosso 7º dia da semana do obrigado. Hoje eu tô num filtro real, tô fora, não tô em casa. Aliás, tô em casa, não estou dentro de casa. Tô em casa, mas não tô dentro de casa. E hoje nós vamos para o nosso 7º dia da semana do obrigado. E como eu falei para vocês, hoje eu quero falar sobre o que eu aprendi com relação ao obrigado e de que forma o obrigado conseguiu me ajudar num processo de transição que eu iniciei mais ou menos agora, esse ano mesmo, 2021, mais do meio do ano para frente, eu acho que a coisa começou a desandar, vamos dizer assim, desandar para outro caminho. Eu passei 15 anos da minha vida praticamente falando sobre dança, estudando dança, ensinando dança, fiz faculdade de dança, tive que encerrar minha escola física, né, final de 2018, início de 2019. Para mim foi uma coisa muito dolorida, mas eu sou assim, bem realista. Eu acredito que se eu tivesse em Boa Vista hoje, na época, né, ela poderia até não ter fechado, a escola não ter fechado em 2018, 2019. Mas possivelmente teria fechado posteriormente, porque as coisas não estavam indo muito bem. As pessoas com essas restrições, né, as aulas de dança ficaram muito prejudicadas. Enfim, então quer dizer, não foi uma coisa que triste que aconteceu. Eu acho que de certa forma isso uma hora ou outra iria acontecer. Foi muito bom, aprendi muito, eu fiz várias coisas, realizei vários sonhos. E aí quando começou a pandemia, em 2020, que eu iniciei o curso de marketing digital e eu tive o privilégio de reabrir a escola no sistema online, lancei curso, fiz live, consegui entrar em contato com pessoas que eu não falava há algum tempo, pessoas que já não moravam mais em Boa Vista, que estavam morando em outros estados, e eu consegui manter contato, consegui dar aula, até minha prima, né, que eu nunca tinha dado aula para ela, a gente conseguiu e passamos 1 ano e meio mais ou menos nesse processo. Só que teve uma coisa que aconteceu que eu acho que foi um divisor de águas, sabe? A dança, ela faz muitas conexões. Ela tem o poder de ir além de um movimento, de você conseguir fazer um passo, uma sequência coreográfica. Ela acessa muito o seu interior. Ela traz muito à tona sentimentos, emoções. E eu estava trabalhando com dança do ventre, eu estava falando sobre feminilidade, eu estava falando sobre autoestima, eu estava falando sobre vaidade, mas não estava condizente com a minha realidade, com o meu estado de espírito no momento. Durante o primeiro ano foi novidade, né, 2020. 2021 eu comecei a me sentir pressionada no sentido que eu tô falando de uma coisa, mas eu não tô vivenciando isso que eu tô falando. E começou a ser um peso para mim, sabe? Começou a ficar difícil falar daquilo que eu não estava sentindo, e eu percebi que eu estava passando por uma situação de crise existencial. Quem sou eu? Para que sirvo no mundo? Qual a minha finalidade? E é muito complicado você falar de uma coisa que não é a sua verdade. Eu acho que é um ponto importante para funcionar bem nas redes sociais, para você dar certo nas redes sociais, em qualquer outro lugar, mas falando de redes sociais, é você trazer para a rede social a sua verdade, as suas crenças, trazer aquilo que você acredita, aquilo que é real para você e que faz parte do seu dia a dia, de tudo que envolve a sua vida, o seu trabalho. A gente filtra, tem coisas que não precisam aparecer e tem coisas que você precisa expor, né? Então durante esse processo de entender que eu precisava me afastar da dança, que eu precisava olhar a dança distante, de forma distante,
para eu poder me ver nesse lugar da dança, me ver de que forma a dança ainda estava inserida na minha vida, no meu contexto, no meu dia a dia, eu primeiro resisti um pouco, falei, nossa, mas depois de tantos anos eu me afastar da dança, depois de ter cursado uma licenciatura, 3 anos estudando, eu me afastar, isso faz sentido? Mas a coisa pesou tanto que eu falei, faz sentido e é isso que eu vou fazer. E quando eu me afastei da dança, como eu comecei a olhar a minha vida de longe, eu percebi que outras coisas estavam acontecendo em mim, que eu estava tendo outro tipo de conhecimento, eu estava gostando de outras coisas, que outras coisas estavam me atraindo e que eu já estava até com um certo conhecimento sobre isso. Foi quando eu percebi que eu já estava entendendo muito bem, ou pelo menos tinha despertado bastantes insights sobre a questão do gerenciamento de redes sociais, porque esse ano 2021, né? Em 2021 eu fiz meu segundo curso de marketing. Eu fiz o curso de Mamãe Boa de Insta, que era para gerenciar as redes sociais das meninas, e durante esse curso a pessoa responsável dava muitos insights, muitas ideias, falava muito sobre estratégias, sobre parte técnica, sobre atrair pessoas, né, para sua rede social, atrair, de que forma você pode mostrar para as pessoas o que você faz e o quão bom você é naquilo, porque eu trabalhava com uma questão mais estética, as fotografias, as edições de vídeo, uma disputa comercial, né, para poder posicionar minhas filhas no mundo dos influenciadores, da moda. E tudo isso eu consegui trazer não só para o Instagram delas, mas para minha vida e também para levar para outras pessoas. E foi a partir daí que eu comecei a ver que talvez eu me afastando da dança, eu conseguisse canalizar um pouco mais essas informações de uma forma mais objetiva. É como você querer olhar para vários pontos ao mesmo tempo e vai chegar uma hora que não vai dar certo. Então, uma coisa de cada vez, sabe? E eu me afastei da dança, eu peguei esse distanciamento da dança, pretendo retomar, mas não da forma como eu já fiz durante 15 anos, uma retomada diferente. Quando eu me sentir preparada para isso, quando eu achar de novo a minha dança, o meu jeito, quando eu conseguir achar me definir assim, né, com a dança, me relacionar novamente com a dança. E hoje eu estou trabalhando como social media, dando ideias, renovando ideias para pessoas que já trabalham com Instagram, que já tem loja física e querem crescer nas redes sociais, ou quem trabalha só no online. Só que para eu chegar aqui, vem o obrigado. Para eu chegar aqui, eu tive que correr contra o tempo, porque eu não gosto de ter um problema e não resolver, eu quero resolver. Então eu comecei a pensar muito sobre o meu eu, procurei uma terapia, comecei a fazer terapia, procurei ajuda através de vídeos e amizades e leitura, comecei a fazer leituras, umas leituras muito interessantes. E isso eu consegui através do meu pensamento, através daquilo que eu estava me projetando para ser e para resolver. Então, uma amiga minha me falou sobre a questão do obrigado. Eu expliquei para ela a situação que eu estava vivendo. Ela foi minha aluna e ela tem um conhecimento de vida muito profundo, muito grande. Ela me falou do obrigado e eu comecei a praticar o obrigado, a querer agradecer aquilo que eu quero resolver na minha vida. Eu tô com dificuldade com a dança, obrigado por eu ter me resolvido com a dança, obrigado por hoje eu saber quem sou eu, obrigado por eu saber aonde eu quero chegar. E através das leituras, dos livros que eu li, até em conjunto com meu marido, e eu até postei no outro perfil que eu tenho, né, que a gente fez a leitura do Memorando de Deus. Isso me abriu muito a mente, me abriu muitas possibilidades.
me fez enxergar diferente a vida, como eu sou e o que eu posso prospectar da minha vida. Então eu passei a agradecer por aquilo que eu já tenho. Então eu já tenho a minha definição profissional, eu já tenho as minhas conquistas financeiras, eu já tenho a, o, o, a minha estabilidade emocional, física, financeira, familiar. Então eu digo hoje obrigada por tudo isso que eu tenho, por tudo que eu conquistei. Obrigada por hoje eu estar bem resolvida profissionalmente, pela pessoa que eu me tornei. Então é esse obrigado que eu queria falar para vocês. Esse processo que eu vivi, eu espero que sirva de inspiração para quem está recomeçando. Você passar muito tempo fazendo uma coisa e você ter que virar a direção do seu barco, virar a sua vela, pegar outros caminhos, pode ser uma coisa doída, sofrida, mas se for necessário fazer, que seja feito, e que seja feito de uma forma que não seja dolorida, dolorosa, que seja sofrida, que seja uma forma que caiba dentro de você, que isso não ultrapasse os seus limites de sanidade. E pensando sempre no positivo, aonde você quer chegar. É muito importante você saber exatamente para onde você está indo. Quando você olha e não sabe que lado você vai, isso é doloroso, é complicado. Mas quando você sabe que você vai sair do ponto A para o ponto B, definir metas, definir estratégias, definir... E tudo isso faz parte do trabalho que eu faço hoje. Definir estratégias, definir metas, entender qual é o público, para quem que eu estou falando, o que que eu estou falando, quem que eu quero alcançar. Isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E aí eu percebi o quanto essas duas coisas estavam alinhadas. E aí eu entendi que eu poderia me afastar da dança, que eu poderia recomeçar de uma forma que coubesse dentro de mim, que eu permanecesse com a minha verdade, sendo eu, sendo aquilo que eu acredito. Fortaleci também, como eu falei no início da semana, a minha fé, fortaleci o meu elo com o Criador, com Jesus, com Deus, e fiz o tratamento, estou fazendo ainda, terapia, dialogo com a terapeuta, isso é muito bacana. Faço as leituras, li o Memorando de Deus e hoje pratico o obrigado. Eu até me perdi um pouco do que eu estava falando, mas é isso. Se você hoje está recomeçando, se você está começando um empreendimento, se você está começando um curso, se você está direcionando a sua vida por outros caminhos, procure a melhor forma de fazer isso. Acredite e saiba, vou sair de onde, vou chegar aonde, quem que eu quero encontrar, de que forma que eu quero fazer. E vai dar muito certo, tá bom? Então, ó, meu obrigado hoje vai nesse sentido e eu quero ouvir de você. O seu obrigado hoje vai pra quem, pra quê? Beijo.